Boa noite. A situação na Catalunha é o tema central da Prova dos 9 desta noite, depois da greve geral e de um dia de grandes manifestações. Barcelona vive mais uma noite de tensão, uma situação que iremos acompanhar aqui na Prova dos 9, com os enviados da TVI em Barcelona e aqui em estúdio, como sempre, Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite. E agora vamos de encontro à equipa de reportagem da TVI em Barcelona. Boa noite, Margarida Martins. Como é que estão a correr as coisas neste momento? Nós encontramos na Via Laietana, que é a rua muito próxima das Ramblas, onde se situa a sede da Polícia Nacional. Houve, ao princípio da tarde, confrontos aqui nesta rua. A polícia desalojou esses manifestantes que entraram em confronto com a Polícia Nacional e a Polícia Espanhola. E depois este espaço todo transformou-se numa autêntica batalha campal, aliás, uma intifada, porque, como se pode reparar, como o João Pedro Matoso está a mostrar, o pavimento ficou completamente coberto de pedras. São as pedras enviadas ou arremessadas pelos manifestantes que montam estas barricadas e as incendeiam. Exatamente neste momento há agentes da polícia para lá dessa barricada que está em chamas. Quer dizer que já conquistaram terreno em direção aos manifestantes e os manifestantes de alguma forma foram dispersos, porque até há bem pouco tempo, naquela posição onde se encontram estes polícias da Guarda Nacional, até há bem pouco tempo essa zona era ocupada pelos manifestantes. São manifestantes radicais, dizem-nos que pertencem aos CDR, são os Comitês de Defesa da República. Eles mobilizam-se muito bem, organizam-se também de uma maneira cada vez mais elaborada e vêm a par dessas manifestações pacíficas. Depois, desculpem, estão a dizer-nos para recuarmos. A própria polícia está a avisar para não avançarmos tanto. E voltamos a entrar então na Via Laietana. Via Laietana que desemboca nesta praça, é a Praça Urquinaona, onde tem estado a decorrer este braço de ferro entre os agentes da Polícia Espanhola, atenção, não tem nada a ver com a Polícia da Catalunha, e os manifestantes que têm esta atitude provocadora e que muito rapidamente montam barricadas, incendeiam as barricadas e depois há esta outra atitude da parte da polícia de os dispersar. Estes polícias estão muito bem protegidos dos pés à cabeça, porque também têm sido agredidos e há pouco vimos precisamente um desses agentes a ser levado em ombros pelos camaradas e foi rapidamente transportado numa carrinha da polícia. Não sabemos ao certo a gravidade dos ferimentos desse polícia. Também nos dizem que estes elementos são insuficientes para controlar a situação e daí o ponto é que chega completamente descontrolado. Portanto, há uma incapacidade, uma impotência da parte destas forças de segurança para conseguirem manter ou recuperar a ordem, e daí o cenário de batalha urbana em que podemos testemunhar. Além disso, também é bem provável que este estado das coisas dê um argumento a Pedro Sánchez para tomar medidas mais musculadas em relação a esta situação. Fala-se na ativação do artigo 155, que retira a autonomia à Catalunha ou determinadas autonomias, e também os partidos da direita, tanto em Madrid como os partidos anti-independência aqui na Catalunha, pedem medidas mais fortes, o estado de emergência inclusivamente. Constança, esta é a situação, uma situação que se arrasta há já várias horas, bem no centro de Barcelona, de facto, ao lado da parte histórica das Ramblas, muito perto da Praça da Catalunha, onde até há bem pouco tempo estava o nosso colega Amílcar Matos.
E fica aqui a reportagem de Margarida Martins e João Pedro Matoso. Vamos agora para outro ponto de reportagem, onde está o Amílcar Matos. Amílcar, como é que está? Não sei se estás ainda na Praça da Catalunha. Bom, olá, boa noite. Nesta altura estamos numa das artérias que vai desembocar à Praça da Catalunha. Tivemos que fugir de lá porque fomos arrastados pela polícia e fomos arrastados para uma zona onde, de facto, foram feitas várias barricadas para tentar travar o avanço da própria polícia e, nesta altura, a preocupação dos bombeiros irem apagar as chamas que se verificam neste local. É uma zona habitacional, naturalmente, estamos no centro de Barcelona. Há vários focos de incêndio nesta zona, o descontrole é total, é uma luta a ferro e fogo, de um lado os manifestantes, que são de facto os independentalistas, aqui neste caso, nesta situação, e do outro lado da barricada está a polícia, mas é uma situação completamente descontrolada que se vive aqui. Os manifestantes apenas permitem a passagem dos bombeiros para apagar estes pequenos focos de incêndio e só depois é que a polícia vai varrendo toda a zona. Para já, o que se passa é isto mesmo, os bombeiros a tentar colocar fim às chamas, que foram de facto criadas pelas próprias barricadas dos vários manifestantes, uma situação que está nesta altura, segundo as informações, a rodear toda a Praça da Catalunha, com milhares de pessoas ainda nesta altura a tentar fazer frente à própria polícia e exatamente por isso causando o caos que neste momento se verifica. Sabemos que durante a tarde estiveram cerca de meio milhão de pessoas, cerca de 500 mil pessoas na manifestação pacífica. Algumas dessas pessoas acabaram por ser arrastadas, nomeadamente os mais jovens, para estas manifestações populares de independentistas que fazem frente à própria polícia e que têm estado nesta luta de uma forma muito acesa e cada vez mais nos últimos 5 dias, após terem sido conhecidas as sentenças para os presos políticos aqui da Catalunha. Se olharmos para o lado contrário, podemos ver também focos de incêndio ainda nos contentores, fazendo um olhar também para a nossa esquerda, a rua também está cortada com chamas numa das barricadas que foi criada pelos manifestantes. Enfim, é um cenário de total caos, total descontrolo. A polícia, a única coisa que faz é de facto arrastar os manifestantes de qualquer maneira e naturalmente que provocando toda esta situação de pânico, com as pessoas a fugirem para todas as ruas possíveis e imaginárias, nomeadamente habitantes, turistas, enfim, tudo o que é apanhado. A polícia não tem qualquer controle a esse nível e vai fazendo isso mesmo, limpando toda a zona da Praça da Catalunha para poder fazer o seu trabalho que está a ser feito nesta altura. E aqui neste local onde estamos só houve algumas tréguas por parte dos polícias, porque no local estão os bombeiros e estão a tentar apagar estes focos de incêndio que já estão a rodear todo o centro de Barcelona. É mais do que certo que todas estas ruas vão ficar limpas de pessoas, de manifestantes, já que assim que isto acontecer, vai obviamente haver situações de arrastamento por parte da polícia e de muitos problemas maiores, porque o confronto é constante que acontece. Isto vai acontecer possivelmente durante toda a noite, este cenário de caos total aqui em Barcelona. E fica o relato de Amílcar Matos. Voltaremos às nossas equipas de reportagem sempre que se justificar. Fernando Rosas, estas imagens não põem em causa a causa, por assim dizer, da independência da Catalunha, forçando a uma intervenção mais dura do Governo Central? De maneira nenhuma. Eu queria, aliás, aproveitar para saudar a greve geral da Catalunha, saudar a luta do povo catalão pelo direito à autodeterminação. É uma luta pela democracia, é uma luta pela liberdade de escolha. A Catalunha é uma nação plurissecular, com território, com língua, com cultura, com instituições e, portanto, à luz do direito nacional e à luz daquilo que é
que é a visão democrática do mundo, a Catalunha tem direito, Sim, mas nação, a escolher o seu futuro. E se alguma coisa está mal nesta escolha, não é o direito do povo catalão escolher livremente o seu futuro. São as instituições e as leis que impedem que esse direito de autodeterminação... Eu estava a referir-me a estas imagens de violência. As imagens podem forçar uma intervenção mais dura. A primeira violência é a sentença do Estado espanhol, a sentença dos tribunais do Estado espanhol. Aí é a primeira violência. A violência de 13 anos de prisão e de uma média de penas de prisão maior do que foram os golpes dos golpistas do Terreiro contra a democracia nos anos 80 e mandando para a prisão por estes períodos absolutamente insustentáveis de anos e anos de prisão, homens cujo único delito é defenderem o direito à liberdade e à democracia, à independência, o direito a escolherem, o direito aos catalães escolherem o seu futuro. E não me venham com a teoria de que é inconstitucional, porque se é inconstitucional é a Constituição que está mal. Porque o direito de escolha é um direito inalienável de qualquer nação, escolher o seu futuro e escolhê-la democraticamente. Não há, aliás, outra solução para esta questão. Esta violência origina reação e, naturalmente, depois os dirigentes catalães têm-se manifestado frequentemente contra esta violência que, no fim das manifestações, degenera por grupos que a fomentam, etc. Isso acontece, isso é de lamentar, todos eles condenam, mas essa é uma questão relativamente secundária na análise política desta situação. A análise política desta situação é que eles têm direito a escolher o futuro, têm direito a decidirem-se pelo futuro da nação catalã. E se são proibidos de o fazer, o que está mal é quem os proíbe de fazer. E, portanto, a solução política para esta questão é só uma, a meu ver, e essa é que tem que se trabalhar, que é assegurar que o povo catalão, os catalães, possam, em liberdade, em democracia, em pluralidade, escolher qual o futuro para a sua nação, para o seu país. E não vejo outra maneira de aproximar do problema que não seja caminhar neste sentido, caminhar pela negociação, caminhar pela... Já lá vamos ver como é que isto se pode resolver. Paulo Rangel, como é que tem visto o que se está a passar na Catalunha nestes últimos 5 dias? Sinceramente, tenho visto com muita preocupação. É uma coisa que para mim não é totalmente surpreendente, porque já há muitos anos, aliás, que escrevo sobre o tema, e penso que este recrudescer, este aumentar da tensão era perfeitamente expectável. Tendo em conta a sentença? Bom, a sentença também, vamos cá ver. A Espanha, que é uma coisa que é preciso dizer, é um Estado de Direito, não é? E que os tribunais são independentes e não estão, portanto, instrumentalizados politicamente por nenhuma visão. E, de facto, houve aqui atos, quando se deu o referendo, houve aqui atos, o apoio ao referendo, e até atos de incitamento à violência, porque se queria muito que houvesse uma opressão e uma repressão que não ocorreu. Até ocorreu ao contrário, mas não foi documentada. A violência foi da polícia. Não no foi. primeiro referendo da polícia. Não foi. Só houve violência da polícia. Não, só houve essas... Mais ninguém. Não. E, portanto, houve essencialmente provocação, como aliás aqui. Portanto, aqui o que se visa essencialmente é criar mártires. Portanto, essa é a ideia. E por isso é que se leva esta... Mas a manifestação principal foi claro, juntou 500 mil de pessoas, foi pacífica. Mas, Constância, eu estou a acompanhar, como viu, eu não estou aqui a dizer... Eu acho que a Espanha e o governo espanhol têm gerido muito mal esta situação desde o início. Portanto, os vários governos espanhóis, mas em particular até os do PP, que é o partido do meu grupo, têm gerido mal, porque a única solução que há para a Espanha não é a solução da independência como da Catalunha, isso teria consequências, não é essa a solução. Aliás, é altamente duvidoso que na Catalunha a maioria das pessoas queira a independência, não é isso. Eu penso que é a solução federal, que aliás, em rigor, quem conhece bem a questão, sabe que na Espanha os poderes que tem a autonomia catalã, como aliás a autonomia basca, mais essa até, e a da Navarra também, são superiores a muitos Estados federados. Mas é isso que só que constitucionalmente não está reconhecida a ideia de que são um Estado.
E, portanto, isso era uma coisa que seria importante. E aí, é verdade que o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, no final, a chegar ali a 2010, portanto, várias vezes propôs que se desse... E esse é que era o espaço de compromisso, do meu ponto de vista, que poderia ter evitado esta situação. Agora... Também é inconstitucional. Mas, Também é inconstitucional. Fernando Rosa, eu estava a ouvi-lo e estava contentíssimo, porque normalmente há estes juridismos. Não, quer dizer, as Constituições mudam-se. Claro. E, portanto, não é uma... Não, e quando está em causa é isto, não é uma questão... Isto aqui, quer dizer, o 25 de Abril também foi inconstitucional, à luz da Constituição de 33. E a independência portuguesa de 1640 também foi contra as leis da monarquia espanhola. Uma coisa é a legitimidade, outra coisa... Portanto, eu estou de acordo que a questão não se pode pôr em termos jurídicos. Esta aqui é a questão. E esta Mas a verdade é que foi posta. Bom, claro que depois de haver isto, eu até percebo a sentença, portanto, eu não estou a condenar os tribunais espanhóis, não estou a dizer que a legalidade não está deste lado. Estou a fazer a solução deste problema, que eu não diviso, aliás, no curto prazo, e então com eleições a 10 de novembro. Pois, também há esse problema. Eu penso que isto vai piorar ainda até essa altura, portanto vai crescendo. Mas quer dizer, o que eu digo é, a solução nunca será uma solução jurídica, tem que ser uma solução política. Depois, claro que o direito terá de traduzir essa solução política, isso é outra questão. Mas quer dizer, ela vai estar antes disso. E portanto, aqui o que eu digo é evidente que, pese embora os tribunais espanhóis não tenham outra opção senão aplicar a lei, porque aos tribunais não compete fazer outro tipo de juízos. A questão que se Mas põe... qual é a solução em relação a estas pessoas que foram presas? Não, é o que eu digo, quer dizer, quanto a estas pessoas não há solução nenhuma. Agora é evidente que, bom, há quem fale no indulto, isso eu penso que está fora de questão. Neste momento, pelo menos o Presidente do Governo, o Primeiro-Ministro Sánchez, já excluiu essa hipótese. Altamente pressionado pelos partidos à direita. Sim, e pelo próprio PSOE, quer dizer, o problema de independentistas não independentistas não é um problema de direita-esquerda, isso é outra questão que está aqui. Se olhar para a Catalunha, o Juntos pela Catalunha, e que vinha do Pujol, é altamente de centro-direita, portanto, atenção, há independentistas de esquerda e de direita e vice-versa, portanto, também há muitos soberanistas de esquerda, no sentido espanhol. Sim, mas no quadro nacional os partidos à direita têm só oposto bastante mais repare, à independência. Aqui há uma coisa que é evidente. Para prevenir isto, eu acho que aqui o Sánchez esteve mal, devia ter aplicado o artigo 155. Portanto, eu acho que devia ter, porque isso permitia o quê? Permitia juntar à polícia catalã, que neste caso, como aliás no passado, não está ao lado dos independentistas, pelo contrário está a cumprir a legalidade, mas juntar uma força que fosse uma força dissuasora. Por exemplo, há vários colegas meus no Parlamento Europeu que me disseram, enfim, eu sinceramente não vi isso na imprensa e até tenho estado atento, mas não vi nenhuma, mas que tinham a informação de que durante estes dias, e até mesmo antes da sentença, foram apreendidos e foram até detidas várias pessoas com explosivos. Porque, repare, também aqui há um problema, há aqui um arsenal, não é? Há aqui um conjunto de recursos para exercer a violência que também têm que ter sido devidamente coligidos, também custam dinheiro, também obrigam uma organização, porque não se tem este impacto de tensão sem uma organização prévia. Portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, uma coisa é, nós temos que condenar esta violência, é verdade. Tem que se dizer que os independentistas foram sempre bastante pacíficos. Aliás, tinham essa nota distintiva relativamente ao País Basco. Era a ideia de não usar a violência, mas neste momento eu penso que nós estamos a ver que há já, pelo menos, uma frente radical. Também houve contra eles frentes radicais, digamos, espanholistas de ultradireita que se manifestaram nestes dias à noite também. Portanto, houve enfrentamentos entre gangues, não é? Portanto, é o tal aproveitamento que há pouco ali se dizia também, que há um certo aproveitamento de forças radicais. Mas, quer dizer, o que eu queria dizer é, a sentença, de facto, do meu ponto de vista, sempre pensei que ela iria ter este efeito. Ela não podia deixar de fazer uma condenação. Curiosamente, isso eu até vi no Parlamento Europeu, os mais, digamos, espanholistas consideram que a sentença que foi muito branda e os outros consideram que a sentença que foi extremamente dura. E, portanto, eu até imagino que os juízes tenham feito aqui um esforço justamente de tentar um meio ponto, mas é evidente que a judicialização deste conflito não vai resolver os problemas, pelo contrário, eu acho que só vai piorar e, portanto, isto são muito mais notícias para a Espanha e muito mais notícias para Portugal, porque Portugal está na Península Ibérica e, nomeadamente Portugal e a França, mas Portugal até mais do que a França, serão muito afetados por aquilo que possa acontecer. Pedro Silva Pereira, como é que se pode resolver esta situação, principalmente se isto continuar nos próximos dias, como é que se pode resolver esta situação a curto prazo?
O PP pede a aplicação de uma lei de emergência. Mágicas de curto prazo não parece que sejam... Mas o Governo está a ser muito pressionado para intervir de forma mais dura. A solução estrutural para este problema é aquela que o Partido Socialista Operário Espanhol defendeu há vários anos esta parte, que é a solução de uma reforma constitucional federalista. Isto é, que converta a Catalunha num Estado federado de um Estado federal que seria a Espanha. Isso, evidentemente, exige uma reforma constitucional e essa reforma constitucional é possível e eu creio que é ir até ao limite. E há uma maioria para essa reforma constitucional? Bom, não houve até aqui e esse foi o problema. E eu creio que isso seria ir realmente até ao limite daquilo que é possível, preservando a unidade do Estado espanhol e também não abrindo a caixa de Pandora de processos de fragmentação do Estado espanhol. Mas não havendo essa maioria e não tem havido essa maioria, como é que se pode resolver este problema? Não sei, sem essa solução, que é uma solução racional e construtiva e é uma solução política para um problema político, eu não estou a ver. Não tem havido outra solução e não estou a ver que exista. E, portanto, acho que seria a altura de os partidos políticos em Espanha se juntarem ao Partido Socialista Operário Espanhol no sentido de viabilizar esta reforma constitucional. Eu queria, no entanto, começar por dizer o óbvio, isto é, por condenar estas ações de violência. Porque a violência não é apenas lamentável, ela é intolerável. Nunca é uma forma desculpável de fazer valer um ponto de vista político num Estado de Direito Democrático recorrer à violência. E a Espanha é um Estado de Direito Democrático. Estes incidentes a que nós estamos a assistir agora são uma decorrência desse problema político não resolvido, a propósito da Catalunha, e são também uma consequência direta de uma decisão judicial recente que foi tomada a propósito da condenação daqueles que promoveram o referendo e a declaração unilateral. E essa decisão podia ser diferente? Essa decisão podia e devia ser diferente. Sobre essa decisão eu gostaria de dizer três coisas. Primeiro, que a Espanha, de facto, é um Estado de Direito e, portanto, aqueles tribunais decidiram como tribunais independentes, ao abrigo do princípio da separação de poderes e aplicando a lei. Não há nenhuma dúvida sobre isso, julgo que não deve haver nenhuma dúvida sobre isso. Depois, essas decisões são decisões que não configuram, ao contrário do que pode parecer, uma condenação por delito de opinião. Ninguém foi condenado por delito de opinião. Nós estamos a ver ali nas ruas, hoje houve 500 mil, há muita gente na Catalunha que defende, tem a opinião de que a Catalunha devia ser independente e essa gente, por essa razão, não foi condenada. Quer dizer, estas condenações dizem respeito a um conjunto de responsáveis políticos que promoveram um referendo ilegal, que utilizaram meios públicos para esse efeito e que foram até ao limite de uma declaração unilateral de independência. É isso que motivou um processo judicial. Então a sentença tinha que ser aquela? Não tinha que ser aquela. A sentença teria que existir, porque há ali uma violação grave do direito e, portanto, eu compreendo que isso só possa justificar alguma reação do sistema judicial. Agora, dito isso, o mais importante para mim é que os juízes, na aplicação da lei, não estão dispensados de utilizar o bom senso. E esta decisão judicial revela uma enorme falta de bom senso. É verdade que o Ministério Público pediu condenações ainda mais pesadas do que essas. E é verdade que há setores que estão a acusar exatamente... Muitos defendiam decisões ainda... De rebelião? Mas a mão pesadíssima que esta sentença significa, com condenações de mais de uma década para uma série de dirigentes políticos, é desproporcionada,
é provocatória e realmente seria expectável que pudesse gerar este tipo de reação. E, portanto, eu creio que essa decisão não contribuiu em nada para uma boa resolução política desta questão. Para uma boa resolução política desta questão é preciso evoluir. O indulto é uma solução política. O indulto, há muito pouca margem de manobra do governo espanhol para a solução do indulto, porque é preciso também perceber que esta situação que estamos a viver na Catalunha é acompanhada e é muito sensível no conjunto da Espanha, não apenas na Catalunha. E há eleições. Não vejo que uma desautorização do Poder Judicial por parte do Governo pudesse ser uma resposta nestas circunstâncias. A solução, sim, é construir pelo diálogo uma solução verdadeiramente política e, como digo, não vejo outra, senão aquela que o Partido Socialista desde sempre propôs, que é uma reforma constitucional em sentido federal. Fernando Rosas. Bom, eu queria dizer várias coisas sobre este assunto. Em primeiro lugar, em matéria das nacionalidades do Estado espanhol, a Constituição espanhola não é uma Constituição de um Estado de Direito Democrático. E nesse aspecto não concordo que a Espanha seja um Estado de Direito Democrático. Um Estado de Direito Democrático, como o nosso, não nega, como a nossa Constituição, não nega o direito à autodeterminação de uma minoria nacional. É o mínimo que se pode exigir, é que essa minoria nacional possa escolher livremente, democraticamente, pacificamente o seu destino em termos da ligação ao Estado plurinacional que é o Estado espanhol. E, portanto, não há democracia na Constituição espanhola no que toca à negação do direito de escolha da nacionalidade catalã. Segunda questão. A condenação não foi por delito de opinião. Então foi por quê? Que delito é que aqueles homens fizeram? Organizaram-se para proporcionar uma escolha democrática aos catalães. É um delito político, pura e simplesmente um delito político. Um delito político. Não, porque eles foram condenados por terem apelado à realização do referendo e por terem organizado o referendo. Como naturalmente a Constituição espanhola não é democrática, a legalidade espanhola não é democrática em matéria de direito à autodeterminação, naturalmente tudo o que eles façam contra o absurdo dessa lei que nega o direito de escolha é ilegal. E sendo ilegal, são presos. E, portanto, não é a condenação uma condenação de presos. São presos políticos. São presos políticos que se levantaram contra uma legalidade injusta que nega aos catalães o direito de escolha do seu futuro. E não se esqueça o terceiro ponto, porque eu vou pedir para interromper só aqui um bocadinho, para irmos mais uma vez ao encontro da Margarida Martins. Margarida, como é que está a evoluir a situação aí em Barcelona? Constança, nos últimos momentos foi a intervenção dos moços de esquadra. Por acaso este carro é da Polícia Nacional, mas assistimos a uma intervenção dos moços de esquadra, várias carrinhas, muitas mesmo, que acabaram por conseguir dispersar os manifestantes. Nós encontramos neste momento na Praça da Catalunha, que até há bem pouco tempo foi palco de confrontos, como o Amílcar Matos testemunhou, e neste momento está vazia. De vez em quando passam por nós grupos, esses grupos que estiveram a agitar e que provocaram a polícia são jovens, muitos deles com a cara tapada, e de vez em quando passam por nós, estão completamente dispersos, divididos, e parece que a tentar reunir-se, e nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer ainda esta noite. A verdade é que com a intervenção dos moços de esquadra acabou aquela situação junto da Via Laietana, a rua onde se situa a sede da Polícia Nacional, e parece que finalmente voltou alguma calma aqui ao centro de Barcelona, embora persistam estes focos de incêndio, que são as barricadas levantadas por estes grupos chamados radicais, anarcas, que transformam o centro de Barcelona numa cidade caótica. Diz a fazer o ponto da situação numa altura em que a situação parece mais calma. Fernando Rosas, pode sim, senhora. Vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto.
eu acho que a justiça aplicada pelo Supremo Tribunal de Justiça em Espanha é uma manifesta politização da justiça. A justiça. Quer dizer, é uma sentença brutal, desproporcionada, e não é desproporcionada porque os senhores se enganaram. Ou porque hoje até havia um artigo interessante no Público sobre isso, sobre a justiça. A sentença até pode ser de uma perfeição técnica que, enfim, até impecável. Não, mas o problema é a política que está dentro desta sentença. O caráter político que esta sentença tem, e basta ver os resultados. Basta ver os resultados. Mas o Ministério Público pedia ainda mais. Pedia claro, condenação por rebelião. E há de haver em Espanha quem os queira fuzilar mesmo. Isso não tenho dúvida nenhuma. Sobre isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, a solução que o PSOE propõe não é solução. Não é solução. Porque, quer dizer, pode ser um princípio de conversa, mas solução, porque é assim. Para se ir para uma revisão constitucional de tipo federativo, tem que se mudar a Constituição. Tem que se conversar. Pode ser um princípio de conversa, sem dúvida. Mas eu não vejo que seja possível encontrar uma solução sem dar aos catalães a possibilidade de referendar a sua vontade. Mas porquê é que não se dá? Mas para isso tem que haver a revisão da Constituição. Mas quer dizer, e para haver a revisão constitucional tem que haver uma maioria. Para a solução do PSOE também é preciso uma revisão constitucional. Ouça uma coisa. Algum Estado moderno no século XVIII ou XIX conquistou a independência sem ser contra a legalidade estabelecida? Nenhum. A conquista das independências nacionais dos Estados modernos foram feitas contra a legalidade estabelecida. Quer dizer, é assim. Agora, e convinha até, desse ponto de vista, olhar para a história e verificar se as instituições se adaptam ou não a isto. Agora, tem que se conversar partindo do princípio que a Constituição tem que ser revista e estudar o alcance que pode ter essa revisão. Pois, mas a grande dificuldade é haver uma maioria que permita essa revisão constitucional. Minha cara amiga, isso é política, é luta política. Quer dizer, a luta política pode demorar. Agora, eles têm a razão está do lado deles. Repara uma coisa, eu não digo que a independência é uma boa solução para a Catalunha, não sei se é. Tenho a certeza de uma coisa, é que eles têm o direito de escolher. Esse direito ninguém nos pode... Por causa dos bascos, mas os bascos não estão a reclamar esse direito. Provavelmente os bascos encontraram no quadro do Estado espanhol uma solução que agrada, pelo menos, à maioria dos bascos. Muito bem, mas não é o caso catalão. Portanto, tem que ser tratado de maneira diferente. Os galegos, a nacional galega também não tem uma reivindicação. Mas pode abrir um precedente. Mas está bem, mas isso é a democracia. Não há solução para este problema sem ser por via da democracia, ou seja, sem ser por via da consulta. Quer dizer, isso é o problema. Aliás, eu não sei se há uma maioria independentista, aquilo que os jornalistas dizem é que aquilo está meio a meio, não é? Quem é que ganha um referendo desses não se sabe. Agora, não há nenhuma maneira de acalmar a situação senão através de um tipo de consulta desse género. Provavelmente as nacionalidades do Estado espanhol têm opiniões diferentes sobre o tipo de relação que querem ter com o Estado espanhol. Mas há alguma maneira, fora da consulta democrática, de resolver este problema? Eu, francamente, não vejo. Quanto à violência, é claro que esta violência noturna, etc., isso, digamos assim, é um subproduto da movimentação catalanista. E todos os movimentos catalães condenam este tipo de coisas. São os black blocs, são os grupos anarquistas radicais, aparecem à noite, rebentam com não sei o quê, e depois vêm os outros tipos do Vox do outro lado. Enfim, mas isto não pode servir de pretexto ao passo que está aí a ameaçar-se, que isso então é um passo catastrófico, que é correr com as autoridades eleitas da Catalunha para gerir as autoridades que dirigem a Generalidade. A ativação do artigo 155. O artigo não sei quantos, esse artigo. E isso então, pior ainda, porque então isso responde-se ao fogo com gasolina. Eu acho que se devia abrir uma mesa redonda na política espanhola de diálogo até fora do Estado, se isso tem problemas, mas constituir-se uma mesa redonda sobre o futuro desta situação, onde se pudesse discutir isto sem a coisa de dizer é inconstitucional, não se pode tocar nisso. Ou então isso abre um precedente, não se pode tocar nisso. Porque não há maneira de resolver este problema
sem ser democraticamente, sem haver um referendo. Sem o referendo. Paulo Rangel, que consequências é que esta situação pode ter, estes acontecimentos podem ter na campanha eleitoral? Estamos praticamente na campanha eleitoral. Eu acho que na campanha, o que eu quero dizer, pode fazer, eu acho que não é pode tanto fazer crescer a extrema-direita? O partido Vox. Sim, também pode, no apelo nacionalista espanhol, Sim. pode eventualmente ter essa consequência, mas ninguém sabe. Eu ontem, aliás, falava com o Pablo Casado e a ideia que têm os dirigentes, aliás, ele dizendo, todos falaram uns com os outros, não é? Naturalmente, aliás, manifestaram ao Presidente do Governo o apoio, enfim, pedindo para ele avançar com o artigo 155, mas um apoio, digamos, em todas as medidas que fossem necessárias, mas que é a ideia de que ninguém tem noção de qual é o impacto, o que é que isto pode gerar, portanto, que não há, por exemplo, que as sondagens que existem atualmente, as pessoas não lhes atribuem uma credibilidade especial porque consideram que as próximas 3 semanas serão semanas de tal maneira, com tantos acontecimentos, que não sabem qual é o impacto que eles têm. E, como sabe, os espanhóis estão muito vacinados, porque quando foi o 11 de março, as coisas viraram radicalmente em 2 dias. Portanto, quando o Aznar tentou imputar a ETA aqueles atentados que, aliás, por todos os traços via logo que não podiam vir da ETA porque eram totalmente diferentes daqueles que alguma vez praticou, mas enfim. Até essa experiência espanhola, de que houve uma mudança dramática, digamos, na hora final, faz com que haja aqui, ninguém saiba muito bem o que é que pode acontecer. O que eu acho que é importante, para mim, mais do que o impacto que isto tem na campanha eleitoral, ou nas eleições propriamente ditas, é o facto de estarmos em período eleitoral, isto dificultar muito os entendimentos. Eventuais soluções, não é? Pronto, eventuais soluções. Há uma coisa que eu queria dizer, o seguinte: a aplicação do artigo 155 não é esta coisa catastrófica e tenebrosa, que já foi aplicado e, entretanto... O resultado foram as penas nas prisões. Não, Desagou e tudo. Não, isso já foi depois, não é? Porque os resultados das penas... As prisões resultam, primeiro, da organização completamente à margem de qualquer ordenamento de um referendo e depois, para além disso, da Declaração Unilateral de Independência. E depois disso é que a coisa descambou de vez e se fez isso. Repara, o caso da Irlanda do Norte também é claro, também está há muito tempo, muitas vezes esteve e está hoje com as suas instituições suspensas, portanto, não é assim uma coisa tão... Explique-me uma coisa. Mas deixa-me só. Na Escócia, a Grã-Bretanha permite aos escoceses fazer um referendo sobre se querem ou não querem ser independentes, e na Espanha isso não é possível. Pois é. Sendo que há várias minorias nacionais na Grã-Bretanha, como sabe. Isso vindo de um historiador também é um pouco intrigante essa pergunta, porque no caso do Reino Unido, o que acontece é que a Escócia de facto foi um reino, a Catalunha nunca foi. Nunca foi? Nunca foi. Mas, desculpa. Quando? Não foi porque Bom, não foi. Pronto, mas não, o Aragão é que era. Os puseram em para atenção. Aragão é que era, portanto, Aragão é que era. Dizer... E era uma coisa diferente. Como, aliás, o País Basco também nunca foi. Fez parte do Reino da Navarra e depois fez... pronto. Mas é só, eu só quero dizer o seguinte, mesmo os direitos históricos... Aconteceu mesmo. Mesmo os direitos históricos são complicados. E depois chegar ao País Valenciano também fala catalão, ou a Maiorca também fala catalão. É diferente. Bom, mas a grande Catalunha também lá está, é como a grande Albânia e a grande Hungria, estão sempre lá. Portanto, o que os catalães querem não é apenas os independentistas da independência da Catalunha, é a independência de toda a Catalunha. Não é bem assim. Mas pronto, mas enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, portanto, vamos cá ver, mas eu não estou, repare, eu acho isto um problema altamente complexo, não acho um problema, não tenho uma visão, estou de acordo, mais uma vez volto a dizer, que o argumento constitucional, aliás, quando o Rajoy usou esse argumento, eu dizia sempre, esse argumento não é que está a pôr em causa o Estado de Direito, não é um argumento válido em si, porque ele é facilmente removível. Eu estou de acordo que este é um argumento que não tem a força que se lhe imputa. Pedro Silva Pereira, que efeitos é que acha que isto pode ter na campanha? É pelo menos o assunto que vai ser dominante na campanha eleitoral. Sim, é difícil dizer, porque, enfim, é verdade que ainda vamos ter mais episódios daqui até à campanha, mas não nos devemos apenas impressionar pelas imagens que recebemos na Catalunha. Isto que está a acontecer na Catalunha é visto em toda a Espanha. E, portanto, também do ponto de vista eleitoral, a afirmação de defesa do Estado de Direito e da unidade do Estado espanhol é valorizada por essa Espanha fora de uma determinada maneira e é relevante para esses cálculos. Agora, eu gostava também de sublinhar o seguinte, quer dizer, o Fernando Rosas apresenta o princípio do direito à autónomia
autodeterminação do povo da Catalunha como sendo uma evidência que está longe de ser, porque há muito quem conteste que o direito à autodeterminação se aplique neste caso, porque a Catalunha não é uma colónia, porque não está sujeito a um domínio repressivo, porque não há um reconhecimento internacional da Catalunha, aliás, não vimos isso da parte de ninguém. Portanto, e depois temos de ter a consciência de que abrir o princípio dos referendos nacionais em Espanha abriria uma caixa de Pandora que é certamente muito controversa. E, portanto, essa é a ideia. Agora vamos fazer uma mesa política para encontrar uma solução política, desde que a solução política seja necessariamente o direito à autodeterminação e os referendos, eu penso que é condicionar um bocadinho o resultado. Pelo contrário, eu acho que uma solução política tem sempre que envolver algum compromisso. E por isso me parece que realmente o compromisso político possível é uma solução de tipo federal para a Espanha que dê autonomia ampla e que reconheça a condição de Estado da Catalunha dentro de um Estado espanhol com natureza federal. Só uma frase, estamos mesmo a terminar. É que não há compromisso quando se diz que a solução tem que ser esta ou ser aquela. A Catalunha é uma nação plurisecular. É uma nação com Estado, com cultura, não é uma coisa qualquer, é uma nação mais antiga que a própria nação portuguesa, quase, não é? E, portanto, bom... desculpa. E que não foi independente para nós sermos, em 1640. Não, isso já é outra fase. Não, mas não é, sabe disso, então é alegar e portanto, não é uma coisa... E assim chegamos ao fim de mais uma prova dos 9, voltamos para a semana, boa noite.